eu vou perguntar para a Isabel sobre a questão da harmonização, no que concerne a esse aspecto sensorial, o uso na alimentação. Como é que está sendo feito isso, como é que o aluno está desenvolvendo isso e como você usa o azeite didaticamente, né, para transmitir esse conhecimento ao aluno da gastronomia, que é fundamental, porque, gente, muitos chefes de cozinha no Brasil, muitos profissionais da gastronomia e da nutrição desconhecem absolutamente esse assunto e é muito comum irmos a restaurantes, seja no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro porque eu sou carioca, e ali vivo, que é o maior consumidor de azeite do Brasil, a gente vê em cima da mesa dos restaurantes e bons restaurantes, ou até mesmo restaurantes a quilos ou botequim, azeites e azeites ruins. Até restaurantes de muita qualidade oferecem para seus clientes azeites ruins. Esse panorama precisa mudar. Precisa mudar não só porque o Brasil produz excelência, como também já está importando uma qualidade de azeite importante. Então, a base é numa formação acadêmica, é na formação técnica que seja, mas aí eu finalizo a conversa pedindo para a Isabel contar para a gente como acontece essa educação. Então, assim, o cozinhar, né, a gente pode iniciar o raciocínio lá, o que a gente passa para os alunos é primeiro quebrar essa questão que não pode cozinhar com azeite, né, primeira coisa. Né? Então a gente trabalha muito isso, inclusive a gente lê muitos artigos, enfim, e mostra que alguém, eu sempre fico imaginando que um dia alguém falou em algum programa de televisão e as pessoas compraram aquilo como uma verdade, né? Tanto que isso se espalhou, que as pessoas não podem esquentar o azeite porque ele se transforma numa gordura prejudicial, né? Então a gente sabe que o azeite de oliva é uma gordura muito estável e que ele começa a queimar, todo o óleo queima depois de uma determinada temperatura, mas ele começa a queimar muito depois do que muitos óleos, ou seja, ele é muito estável, o azeite de oliva, né? Principalmente o extra virgem, em função da presença de polifenóis. Isso faz com que ele, digamos assim, aguente termicamente muito mais do que os outros óleos. Claro que em função muito do valor, né, a gente acaba, de repente, não fritando, mas você sabe que a fritura feita com azeite de oliva, digamos, é surpreendente, porque se eu fritar batatinha frita com azeite de oliva, a gente vê no produto que ela fica muito menos gordurosa, o alimento absorve muito menos gordura com a fritura feita com azeite de oliva, mas também caímos lá na questão do preço, fritar em função do preço. O brasileiro é mais caro para o uso doméstico. Eu falei assim, eu não considero que ele seja caro. Eu entendo que seja um custo sempre acima daquilo que nós esperamos. É uma questão cultural. Mas então eu chamo de azeite clássico o azeite do grande envasador. Escolha um que lhe agrade, né? Então, assim, para o uso doméstico, para o uso cotidiano, eu estou sempre sugerindo um clássico que você possa comprar pelo preço, mais atento. Sempre prove o azeite antes para reconhecer algum frescor. E tenha, sim, um brasileiro para finalização do seu prato. Tá? Eu acho que a tendência do consumo vai indo para isso. Isso. Então, por exemplo, como o Marcelo falou, aquele azeite que vai ficar lá em cima da mesa do restaurante, que a pessoa vai usar para finalizar, é esse azeite aí que tu tem que investir, né? Porque é esse azeite que vai fazer toda a diferença na harmonização, né? Então, como que a gente ensina essas harmonizações? Primeiro, o aluno reconhece esses atributos positivos presentes no azeite de oliva extra virgem, que seriam as intensidades do frutado, né? Do fruto, da oliva, que vai lembrar que muitas vezes ele vai ser verde, ele vai lembrar grama cortada, vai lembrar couve, enfim, e maduro, que seria, digamos assim, mais adocicado, lembrando mais frutas, enfim, né? Então, ele começa por aí, a reconhecer essas intensidades. Junto com esse frutado, vem duas características que estão presentes em maior ou menor intensidade, muito com relação à intensidade do frutado também, né? Que seria o amargor e o picante. Reconhecer o amargor e o picante do azeite também vai ser fundamental para as questões de harmonização. Por exemplo, digamos assim, a grosso modo, fazendo uma harmonização, as pessoas dizem assim, mas qual o azeite que eu vou usar para harmonizar com a salada? Com a salada vai um suave. Não, depende da salada, né? Então, por exemplo, é alface, que de repente a gente sabe que tem aquele sabor suave, sim, talvez um azeite mais maduro, sem tanto amargor, sem tanto picante, vá
harmonizar muito bem com aquela face. Mas se eu vier com uma rúcula, ou com radite, por exemplo, que é que não se tem muito, com agrião, né, que vem até com picante, eu preciso de uma intensidade maior, né? A mesma coisa, mas com peixe, bom, que peixe? Que temperos eu usei naquele peixe? Qual é a intensidade? Com uma carne, um filé. É um filezinho ou é um filé com molho que eu vou trabalhar, usar bastante especiarias, enfim, ou pimenta, né? Então, geralmente se faz a harmonização por concordância, né? Pode-se fazer também por contraposição. É muito comum, por exemplo, nas harmonizações com doces. Então aí, com doce, né? Por exemplo, tu faz esse oposto de sabores, né? Que fica muito legal. Muito interessante. Aliás, quem não costuma usar azeite em preparações doces, vai se surpreender, né? Em frutas. Então, assim, a gente ensina essas questões de intensidade para o aluno e de características sensoriais. Então, no momento que a gente começa a aprender sobre azeite, a gente vai ver que é um leque, assim como o vinho, né? Vão lembrar lá a papa de fruta amassadinha, vai lembrar lá um aroma floral, né? Então, assim, os azeites são um mundo a se descobrir. Cada azeite é um mundo. Exato. Então, dizer que aquele azeite daquele produtor é assim naquela safra. Mas na safra que vem, talvez seja totalmente diferente. Naquela safra e naquele momento, o aroma evolui. Exatamente. Isso também, a questão dessa característica sensorial que vai diminuindo aos poucos, né? Porque todos esses compostos bioativos que são, na maioria das vezes, responsáveis pelas características sensoriais, eles vão sendo perdidos. Por isso que o Marcelo fala muito no frescor e em busca do frescor. No frescor, o azeite está no auge, né? Ele está no auge da vida dele, digamos assim. E o azeite, a gente pode dizer que ele é um ser vivo, ele vai perdendo e vai, digamos assim, não morrendo, mas ele vai aos pouquinhos deixando de ter aquelas características. Exatamente. Né? Não estraga, mas se oxida. Isso, né? Então esses cuidados, por exemplo, bem importantes, né, no armazenamento, de cuidar, de deixar fechado, deixar longe do calor, porque ele oxida. Um dos defeitos que vem com o tempo é a oxidação. Você vai investir lá num azeite brasileiro de qualidade, cuida daquele teu azeite. Usa ele, não deixa lá ele meio ano para usar. Usa, né? Usa ele, mas cuida, não deixa perto do fogão, deixa ele dentro do armário, né? Deixa fechadinho dentro da embalagem, porque aí tu vai conservar e ter esses compostos bioativos por mais tempo. Exatamente. Né? Essa questão que a Isabel está falando é muito importante. O mais novo que encontro no mercado são 6 meses. Azeites importados. Os brasileiros já estão aí no mercado com azeites novos. Né? Agora a safra, não dura mais de um mês. É importante isso. Uma vez aberto, ainda que tenhamos pago um pouco mais por aquele azeite, não vamos economizar por isso, porque ele vai se oxidar. E aí, assim, ao se oxidar, ele não estraga, mas ele vai perder aroma e sabor e, consequentemente, valor nutricional. Isso. Então, é importante a gente saber sobre esse uso, né? E aí, dentro disso que a Isabel está falando aqui, exatamente sobre a questão da harmonização, que ela está falando, há um mundo a se descobrir, e é exatamente a mesma fala que eu. E aí ela fala sobre a questão da gente harmonizar também por oposição, no caso das sobremesas, que eu também faço. É realmente um mundo de experiência ao qual temos que nos lançar. Mas a gente também precisa mudar essa cultura de apenas escolher o azeite pelo preço. É porque, assim, a gente pode sim comprar um azeite pelo preço, para o nosso cotidiano, escolhendo, porque há muitos, entre os azeites clássicos, que eu chamo dos grandes invasadores, que são as grandes marcas portuguesas, italianas ou espanholas, que estão no Brasil, né? Eles têm basicamente uma característica sensorial muito semelhante. Tá? Porque isso é uma característica, é uma questão cultural relacionada ao azeite. Os grandes invasadores basicamente não produzem azeite, compram azeite, aquilo que eu falo. Por isso que eu insisto em dizer que não é tudo igual. Compram o azeite de diversas localidades, fazem o blend naquele país e exportam como de origem. Isso não é uma ilegalidade, nem muito menos uma denúncia. É uma característica do mercado de azeite. Agora, esse produto, que ainda que seja chamado de extra virgem, é um produto e ele é feito para competir em preço.
o que não é o mesmo produto do azeite que está sendo feito no Brasil, ou até mesmo de azeites que estão sendo importados, mas que têm um custo muito superior, porque são frutas selecionadas, frutas no estado de maturação e são o melhor do consumo é naquele ano em que ele foi produzido. Então é sobre isso que nós estamos falando. E é sobre esse trabalho que eu estou aqui falando com a Isabel, que está transmitindo para alunos de formação em gastronomia e nutrição. E isso é o grande trabalho que está sendo feito no Brasil. Então, assim, uma vez que a Isabel tem enfatizado a importância do trabalho que ela está fazendo com Juliana aqui no Rio Grande do Sul, que é um trabalho incipiente, que ainda inspirará muitas outras universidades federais do país, ou até mesmo instituições técnicas como o SENAC, né, que no SENAC São Paulo tem feito um trabalho ainda, no SENAC Rio, esse trabalho, depois que eu saí, ele não teve muita continuidade, mas é um trabalho que precisa ser feito. A nossa intenção toda em comunicar sobre isso é justamente difundir o valor correto desse alimento tão importante.